A internet foi a loucura com a possibilidade de uma versão estendida de Vingadores Guerra Infinita com 30 minutos a mais de Thanos, mas era mentira, só vai ter 6 minutos de cenas cortadas, porque a Marvel não faz versão estendida, mas tem outra versão estendida vindo aí, que é a versão estendida de Deadpool, com 15 minutos a mais de piadas. E aí, a pergunta que nós vamos fazer aqui, e lembrar de outras versões estendidas se versão estendida é golpe. E antes de começar essa discussão muito louca, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal para ter acesso a outras discussões aqui do Omelete TV. É golpe ou não é golpe? Eu acho que tem golpe e às vezes não é golpe. Tem alguns tipos de golpes aí, né? Por exemplo, esse do Deadpool 2 é um tipo de golpe pra você vender mais DVDs aí. Sempre tem aquela coisa, versão sem cortes, não sei o que e tal. Tinha o Wolverine Imortal, que era a versão sangrenta. Aí você ia lá ver e tipo, o Samurai de Prata continua sendo horrível. Exato. Entendeu? Não resolve o problema. Então toma cuidado aí, porque os caras tentam vender DVD de qualquer forma. DVD é uma mídia velha, né? Quem compra mídia física hoje em dia? Quem? Quem? Eu! Então é um negócio que já passou, entendeu? Também. E aí realmente essa coisa de versão estendida com 6 minutos a mais, poxa, ninguém quer isso. Agora, tem a outra versão estendida, que são os filmes do Zack Snyder, por exemplo, que o cara filma pra cacete, ele quer fazer um Todos os filmes dele têm versão estendida. Caramba, cara. E aí realmente agrega, não necessariamente agrega pra tornar melhor, mas agrega pra você entender a cabeça, como funciona a cabeça do Zack Snyder. O Batman vs Superman tem 1 zilhão de cenas a mais e... Meia hora. Então, faz um pouco mais de sentido, não que ajude muito, mas faz mais sentido do que o normal, do que a versão que saiu nos cinemas. Eu normalmente não sou fã dessas versões estendidas. Eu acho que ou você lança de uma vez tudo e vambora, o filme é esse, ou... Eu gosto das do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis eu também acho legal. Mas, por exemplo, o Hobbit, que já é uma versão estendida por si mesmo. Tipo, aí você vai ter a versão estendida de um filme que já é uma versão estendida de um monte de coisa. A versão estendida é mais pra agradar o fã que realmente se preocupa com um negócio muito particular, muito específico. E no caso do Batman vs Superman, dá pra você entender o filme com a versão do cinema. A versão estendida é só pra deixar claro umas coisas, exemplo, né? Todo o caso lá por que o Superman tava sendo julgado. Isso só funciona na versão estendida. Na versão que foi pro cinema, você tem que ver 3 vezes pra você entender que aquela mulher que tava fazendo depoimento era da vila lá. Mas aí na versão do cinema é tudo meio frenético e desconjuntado e é muito louco, parece uma coisa delirante e tal. Eu gosto mais da versão do cinema. A versão estendida realmente dá pra você entender mais sobre o Clark Kent, sobre as coisas que ele investiga, o Clark Kent repórter e tal. Tem isso que no cinema tá jogado. Passou por cima mesmo. Mas eu acho que pra mim o grande problema dessas versões estendidas é o ritmo. Tipo assim, você tem uma edição pronta, pensada naquele estilo, naquele filme, tá acabado, então, funciona. Quando você vai ver uma versão estendida, o filme tá num ritmo, de repente, tipo, tem uma barriga ali a mais. Sabe, a edição é isso, você tira o que tá sobrando. Às vezes a cena é muito boa. Nos extras do Corra tem uma cena muito boa que os caras estão jogando, tipo squash, sei lá, que é um jogo de rico com raquete, que não é tênis e não é vôlei, eu não sei o que é. Mas eles estão... E a cena é muito boa, só que no filme ela ia ficar sobrando. Exato. E aí você vê, a mesma coisa quando a gente tá escrevendo um texto, às vezes você fez uma frase, assim, a gente que escreve aqui, sabe? Às vezes você faz uma frase que tá muito boa. Você tá orgulhosa de você mesmo. Você fala, nossa, eu sou um gênio. Sim. Eu sou tipo um novo Hemingway. E aí não, você tem que cortar aquela porque ela não funciona, você não consegue juntar ela em outro parágrafo, entendeu? Com o filme. É a questão do desapego, entendeu? Você tem que aprender a desapegar. O Zack Snyder não é o cara do desapego. E aí no Watchmen ele fez também uma versão estendida, que é a versão que não foi pros cinemas e tal. Tem 3 horas e meia. Que é mais longa, tem todo o lance dos contos do Cargueiro Negro que ele incorporou e tal. Ou seja, pra quem é fã, e se você quer uma adaptação realmente fiel de Watchmen, aí você fica lá com a versão estendida, aquilo lá pode ser bom pra você. Eu gosto da versão estendida do Watchmen. Ela é meio cansativa, mas é legal. No Zack Snyder, pra mim, é um problema. A não ser que ele pense, não, isso eu vou botar na versão extra, vou botar na minha versão do diretor. Porque senão é uma falta de planejamento, entendeu? É uma falta de planejamento. Porque quando você escreve um roteiro, você já tem uma noção de quanto tempo vai dar, mais ou menos. E aí você tem, beleza, o cara improvisou lá, teve uma ideia no set, beleza, não precisa ser um negócio fechado, porque são pessoas criativas, afinal. Mas é muita falta de planejamento você ter um filme que não funciona
na versão que foi pro cinema, sabe? Sim. Eu acho que depende muito também se for uma coisa do cara brigando com o estúdio, porque é uma coisa clássica tem isso. também. No caso do Blade Runner, o final foi alterado, a versão que foi lançada originalmente é muito diferente da versão do que o Ridley Scott quis fazer depois e tal. O Ridley Scott é o cara da versão... muito antes do Zack Snyder, ele já era o cara das versões estendidas da versão do diretor. Só o Blade Runner deve ter umas 5 versões de diretor. Tem muitas versões, tem a versão do diretor, tem a versão baseada no roteiro, tem a versão... A que foi pro cinema com o voice-over, realmente, pra mim, não tinha nada a ver com o que queria. Não funciona nada, mas eu acho que, tipo assim, se não é esse caso, que é uma versão, por exemplo, você vê a versão com voice-over, é uma coisa, aí tem a versão do diretor que é melhor, beleza. São coisas diferentes. É outro filme. É outro filme. Mas agora, nesse caso, de versão estendida, porque eu quero colocar uma piada a mais, como, por exemplo, deve ser o caso do Deadpool, a chance de ficar cansativo é muito, muito alta. Eu acho que depende muito também do tipo de narrador que é o diretor. Se você pega, por exemplo, Sérgio Leone, Scorsese, Michael Cimino, são os caras que gostam de uma pegada mais épica e aí incluindo digressões também para tornar o negócio mais épico. Então você assiste, por exemplo, Era Uma Vez na América, é um filme que a versão estendida é melhor. No caso do Michael Cimino, Portal do Paraíso, a versão original, que é a versão estendida que saiu recentemente, que tem quase 4 horas, é a melhor de todas, é muito foda. E o Scorsese é o cara que conseguiu, realmente, pra ele mesmo, e pelo nome que ele ganhou ao longo dos anos, ele conseguiu realmente bancar suas versões de diretor, que são as versões de cinema. O Cassino, por exemplo, que é um filme que acho que tem quase 3 horas, é do cacete. Pra mim é o melhor filme do Scorsese. E ele é um cara que planeja o filme da ele primeira planeja cena à desse última. jeito. Ele Exatamente. sabe tudo que O ele Lobo de vai Wall fazer. Street, numa época como hoje, conseguiu sair com 3 horas e pouco. Exatamente, ele consegue Que era um filme bancar. que tinha batido recorde de palavrão também, que é um negócio que também você não pode falar, né? Ele consegue bancar, assim. Ele brigou muito com o Harvey Weinstein na época do Gangues de Nova York, porque ele teve verdade. que cortar muito do filme. Então, por exemplo, um Gangues de Nova York, eu gostaria de ver uma versão do diretor. Nunca saiu uma versão estendida nem nada Agora a assim. versão do Redux do Apocalipse Now eu já acho assim, tá bom, tem essa cena com os franceses, beleza, agora tá... Então, no Mas caso do assim, Apocalipse o Now é filme, redundante, né? então o filme original pra mim funciona muito melhor, assim. Eu acho que depende muito da proposta do diretor e o que o cara se propõe a fazer. No caso do Zack Snyder, se a ideia do cara é fidelidade, então o Watchmen dele se justifica que tem uma versão estendida, uma versão maior e tal. No caso do Batman vs Superman, cara, só deixou o filme mais claro, assim, sabe? Tipo, não é que foi, revolucionou o filme. Não acho que é isso. No caso da Marvel, não faz sentido eles fazerem versões estendidas, eu acho também por todo o planejamento deles. Você vê, quando você vai ver os extras e você vê as cenas cortadas, você vê cenas que realmente estavam sobrando. Acho que do Pantera Negra, por exemplo, você vê cenas que eles nem finalizam. Nem no Thor Ragnarok, que eu achei que ia ter um monte de cena cortada, engraçada e tal. Não, tipo, não tinha nada. Dos filmes da Marvel, o único filme que eu gostaria de uma versão estendida era de Ultron, porque foi um filme todo recortado. assim. Todo recortado, tem uma porrada de cena, tem cena do Loki que não foi aproveitada. A cena lá das visões do Thor também, tem um monte de coisa que acabou ficando de fora, porque o cara teve que cortar mesmo, teve que cortar um monte de coisa. Eu entendo, eu gostaria de ver também, só que a Marvel não deve liberar isso porque eles pensaram na questão de, tipo assim, é o filme do meio, né? Se você altera e bota uma versão estendida que dê algum outro significado... Não, e eles ficam miguelando, Complica. e eles não colocam as cenas cortadas, eles não colocam tudo que foi cortado, tipo, ou cena que mudou completamente o roteiro e tal, eles não colocam muito dessas coisas, assim, sabe? Então, eu acho que essa questão do universo interligado Marvel muda muita coisa, e aí na não questão tem da versão filme, estendida, por mais né? que eles queiram fazer filmes de gênero, contrata gente criativa e tal, não tem filme do diretor na Marvel, assim, sabe? não Tipo, tem. meu filme. Não, é o seu filme na Marvel. E aí tem os casos como lá o James Mangold, que faz o Logan em preto e branco, porque ele acha que, nossa, quero fazer um negócio artístico mesmo. Bom, isso aí também, sei lá, sabe? Faz o filme e lança no cinema, o filme que você acha que é o ideal, entendeu? E aí, ótimo, entendeu? É isso que a gente gosta. Gosto de ver Logan coisa é assim. ótimo. Eu não cheguei a ver a versão preto e branco, você chegou a ver? Eu não vi também, não me interessa muito. Então, é que nem tem a versão cromada de Mad Max. Que eu acho legal a ideia, mas eu acho que seria legal uma ideia se você fosse ver no cinema, comparando, pra ter experiências diferentes. Agora em casa, eu quero rever o Mad Max que eu me apaixonei. É Entendeu? isso aí. Quero ver muito meu bom. mozão, entendeu? Mas as versões estendidas do Senhor dos Anéis eu gosto de ver, porque é como se você pudesse passar um tempinho mais na Terra-média. Sabe? Um pouquinho mais do Frodo. tempinho não, um tempão, né? É um Tempão, tempão, né? É um Nossa Senhora. tempão. Tem que dar uma pausa. É porque é legal no Retorno do Rei, por exemplo, que mostra o Saruman, mostra eles indo lá no Saruman. Exato, tem Aí tudo é legal. isso. Aí tem lá o Faramir fica com o mozão, entendeu? Rola assim, tem tipo
Tem outras histórias. É que no Senhor dos Anéis era um livro desse tamanho. Exato. Não, a gente fica falando aqui que nos Vingadores tem um monte de personagem que fica sobrando lá, não tem tempo de cena. Porra, Senhor dos Anéis é muito pior. Muito pior. Tem 5 vezes mais personagem, entendeu? Então, beleza. Eu fico pensando, se o Senhor dos Anéis fosse hoje, ele seria, tipo, 6 filmes, provavelmente. Vocês não acham? Ah, por aí. Eu acho. Considerando que eles descobriram que você pode lucrar além de 3 filmes numa franquia, que você pode manter uma franquia por 10 anos... Pô, se o Harry Potter tem 8 filmes, Senhor dos Anéis, então... Né? Mas é isso, diga aí nos comentários quantos filmes você acha que deveria ter o Senhor dos Anéis e quantos minutos você acha que deveria ter, na verdade, Batman vs Superman, Vingadores 3, todos esses filmes aí. Não esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e apertar o sininho das notificações.